A paz do Senhor, pessoal! Começa agora mais um episódio do Graça Podcast e hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, não é isso, Lucielma? É isso mesmo, Socorro Silva, né? Socorro Silva! Obrigada! Titia Hel. Ô, gente, muito obrigada. Eu que fico honrada de estar aqui nesse bem-vinda. programa, Graça Podcast. Lucielma, nossa querida Lucielma, cantora, locutora, e essa abençoada missionária Thaís, que continua com essa carinha de bebê, como sempre. Obrigada. Minha querida, que prazer tê-la aqui, seja Obrigada. muito bem-vinda. A gente já foi entrevistada por ela Sim. e hoje a gente, é uma honra estar entrevistando. Na TV Emissão. Foi verdade, né? Vocês Foi no foram Dia da lá Mulher. no programa do Dia da Mulher, na Sim, TV foi. Emissão, né? Foi mesmo. Missionários, Que foi honra a gente estar mesmo. entrevistando ela, né, Verdade. Thaís? Saudade. Sim. Olha, tá vendo? Isso é bom, né? A gente faz histórias. Verdade. A gente planta E colhe, verdade, sementes. É verdade. Então, quem é a Então, quem é a Socorro, Socorro Silva? É. Fala pra Conta nós. pra gente, quem é a Socorro Silva? Ó, gente, a Socorro Silva é professora, né? Agora aposentada. Já fui também radialista, trabalhei muitos anos em rádio. Tenho 62 anos. Nem parece. Não parece. Obrigada. Sou casada com o seu Leonardo, meu pastor Leonardo. Hoje a gente trabalha no Ministério Graça Transformadora. Eu a Graça Podcast aqui. Aí, ó. E tenho 2 filhas e 5 netos, né? Escrevo, sou escritora, faço parte da Academia Vigência de Letras, sou vigiense, natural da cidade de Vigia, do estado do Pará, no norte do Pará. E faço parte lá, ocupo a cadeira 18 na Academia Vigência de Letras. Meu pai era músico, minha mãe é do lar. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, eu lia tudo, lia gibi, lia historinha, história em quadrinho, lia tudo. Eu gostava muito de ler. Que biografia, hein? Então, quando eu fui estudar, né, depois que eu terminei o ensino médio, que eu casei, eu fui estudar e fui fazer letras. Cursei letras na Universidade Federal do Pará, me formei em letras, fui trabalhar como professora e agora, se eu não me engano, eu acho que tem uns anos atrás, eu nem lembro, 2017, Lucielma. acho que foi 2017. E obrigada, Lucielma, lembrou bem pior para mim. Foi Em em 2017, lancei o primeiro livro, né, Minha Vida de Milagre com Deus. E, enfim, essa sou eu. Tia Help para os íntimos, né? Para os amigos. Gosto que me chamem de Tia Help, me sinto bem, porque esse nome tem uma história, né? Tem uma história nesse nome, né? na criação desse nome. Moro em Parauapebas há 24 anos, agora faz 25, agora em fevereiro. Nós viemos para cá no ano 2000 e agora faz 25 anos que nós chegamos aqui de Malicuia. Já dá para dizer que é paraense, né? De Paraupebas, de Parauapebense, isso. Não nega, né? Então, nós queremos saber da senhora como começou, como e quando começou sua caminhada de fé no Evangelho? A minha caminhada de fé, eu sempre fui uma menina de fé. Quando eu era adolescente, jovem, eu participava de igreja católica, eu ia para a igreja. A mamãe era aquela que dizia assim, vamos para a missa, mandava a gente para a missa, mas não ia. Todo domingo a gente tinha isso, de se arrumar e ir para a igreja, para a missa. E a gente ia também, ela dava aquele incentivo. Quando vocês saírem da missa, compra um docinho na frente da igreja, que sempre tinha, né? Então, era um incentivo para a gente ir para a igreja. Aí fui jovem, participei do grupo de jovem, né? Participava de carnaval jovem lá na Igreja Católica. E casei muito cedo. Eu casei aos 16 para 17 anos, né? E estou casada até hoje com meu marido, graças a Deus. A gente vai fazer agora 47 anos de casados. Né? Agora é dia 31, é sexta-feira que vem o nosso aniversário de casamento. E aí, quando eu me converti mesmo, né, meu irmão aceitou Jesus, bem novinho, assim, ele casou novo, aceitou Jesus. O primeiro que aceitou Jesus em casa foi uma guerra lá em casa, que é o pastor Nery. Mas a mamãe conversou com o padre, e o padre falou para ela, né, que ele tinha escolhido o melhor caminho, que os evangélicos eram gente boa, né, que ele não tinha escolhido uma outra religião, mas sim aquela que servia a Deus, e a mamãe ficou mais calma, e aí nós começamos a ser evangelizadas por ele. Por ele, não é?
Mas quando eu tinha 34 anos, foi quando eu aceitei Jesus de verdade. Né? Eu tinha sede, tinha vontade. Quando eu estava no ônibus, que me entregava aqueles folhetinhos, eu lia aquilo, guardava todos, e eu colocava aquilo no meu coração, aprendi a orar, a fazer jejum, até mesmo de ser crente. E assim, para a glória de Deus, a gente está aqui, servindo ao Senhor há quase 30 anos. Né? E eu quero saber também, a tia Help, ela sempre foi muito envolvida, né? Na igreja, no serviço do reino de Deus. E eu quero saber como que começou, assim. Sempre foi cerimonialista, né? Da missão. Aí sempre ela foi do meu casamento também. Foi, é verdade. Então, eu quero saber de onde que veio o convite. Foi algo espontâneo? Ou foi algo assim que alguém viu um potencial e disse assim, olha, preciso de você aqui na organização. Sim. Dos congressos. Talento, né? Da festividade da igreja. Como que foi? A senhora lembra? Foi assim, quando eu congregava na Monte Hermon, nós congregamos 12 anos na Monte Hermon, na Rua A. A gente morava ali perto, né? E aí fomos para Monte Hermon, assim que nós chegamos aqui em Paraupebas, eu fui para Monte Oreb, mas eu não me adaptei. Aí nós fomos para Monte Hermon e eu me adaptei mais na Monte Hermon. Da Monte Oreb também um monte de gente bacana e tudo, mas alguma coisa na Monte Hermon me chamava mais. Foi lá que a gente se conheceu, né, Luciel? Na Monte Hermon. E lá na Monte Hermon, eu só ia para a igreja aos domingos, porque eu trabalhava muito. Eu era professora, saía de casa às 6h30 da manhã, só voltava às 11h30 da noite, né? Trabalhava no estado, no município. Enfim, eu tinha uma vida muito corrida. E eu só ia aos domingos. Ia domingo na escola dominical e domingo eu ia no culto, porque eu morava bem pertinho da igreja, né? E aí, lá na igreja, eu me envolvia. Depois eu fui coordenadora da escola bíblica dominical, e a gente se envolvia, eu me envolvia com as coisas. Aí, quando tinha festa, aí me chamava, irmã Socorro, era irmã Socorro, na Monte Oreb, todo mundo me chamava irmã Socorro, E aí, me chamavam, irmã Socorro, o que a senhora acha aqui? Vamos ver isso aqui. Aí, por eu ser professora e falar muito, né? E aí, eles me convidavam para ler, para apresentar. E aí, foi aí que foi despertando em mim. Quando eu fui para a sede, eu fui convidada para ir para a sede para ser coordenadora da Escola Bíblica Dominical, que a Leidinalva estava indo embora para Belo Horizonte. Era ela que era a coordenadora. E aí eu fui para lá para ficar no lugar da Leidinalva, e também a Leidinalva fazia todos esses trabalhos de evento, era ela que apresentava, ela que fazia tudo. E aí, como eu fui ficar no lugar da Leidinalva na escola dominical, automaticamente já fui com essa função, também de substituir ela. Eu e a Nevaldo, a gente fazia junto, porque era ela e a Nevaldo que fazia. E aí a gente foi surgindo. Para a sede eu virei help, por causa da irmã Socorro Lima. Eu não sabia. Eu dizia, irmã Socorro, vamos ouvir aqui uma palavra com a irmã Socorro. Ela, é tu. Eu, não, é a senhora. Não, é tu. Aí a gente ficava assim, né? Tem que falar, mudar o nome. Isso, tem que mudar o nome, senão vai ter uma confusão aqui. Rapaz, então tá explicado aí, né? Eu já imaginei que era por causa da tia Help, não tem esse lá na escola, que ela contou. Não, lá da tia Help é assim, os meus alunos, eles me chamavam de Help, de tia Help na escola, porque lá tinham 3 socorros. Sim. Eram 3 professoras socorro. E quando eles iam procurar algum material meu, os alunos diziam assim, ai, professora, a gente tem que chegar lá e dizer, qual é o socorro? Aí aquela branquinha gordinha. Aí era como eles me identificavam lá, né? Ah, professora, é tão chato chegar lá e dizer, a professora Socorro gordinha, branquinha, gordinha. Aí, porque tinha Socorro Carneiro, tinha Socorro Carvalho. E eu. Aí eles, não, então aí vamos mudar. Tia, pode chamar a senhora de Tia Help? Eu digo, pode, aí ficou. É por isso que eu amo esse apelido. Meus alunos, na época, me chamaram de Tia Help. Durante esses anos, né, no serviço do reino, a senhora como mãe, esposa, professora, qual o maior desafio que você enfrentou também como mulher? Olha, Lucielma, o maior desafio foi a fase da adolescência das minhas filhas, né? Porque a gente, como mãe, a gente tem um papel muito importante, né? De ensinar para os nossos filhos o reino de Deus. Orientar, ensinar, fomentar neles o amor a Cristo, né? Para que eles mais tarde não se desviem. Né? Então, eu tinha que ser o exemplo, eu tinha que ser a mãe, exemplo. Né? Eu não era aquela coisa assim, a senhora diz para a gente fazer, mas a senhora, para a gente não fazer, mas a senhora faz. A senhora manda, mas a senhora não vai. Como era minha mãe, mandava para a igreja, mas ela não ia com a gente. Né? Então, quando ela reclamou, minha filha, por que tu não procurou uma igreja católica?
perto da tua casa, eu ia, mas eu dizia, mas a senhora também não me levava. Então, eu ia por conta própria, né? Uma vez eu vi uma frase que, né, assim... Isso. Não mande seu filho para a igreja. Eu fiquei, tá errado sentado aqui para não mandar. Tipo assim, vai com ele. Vai não manda com não, ele. vai com ele. Não manda não, vai com ele, é verdade. Tem pais que não gostam de levar as crianças para a igreja, mas é muito importante levar. O meu neto, ele tem 3 anos. 3 anos ele tem agora. E ele vai para a igreja, mas ele é terrível, né? Ele corre. Ele não quieta, não. Eu ponho ele no colo, aí eu dou meu celular para ele, aí tudo que está cantando lá na igreja, eu estou cantando e batendo nele, na mãozinha dele. E ele acompanha comigo. Aí um dia o irmão falou assim, vamos abrir o livro de Atos a ele. Eu não sou um livro, eu sou uma pessoa. Toda a igreja riu. Então, ele estava ouvindo, atento, porque senão ele não teria ouvido, né? Então, esse era o maior desafio, né? Levar minhas filhas ao reino de Deus, ensinar a ela o amor a Cristo. E hoje, graças a Deus, eu tenho 2 pastoras. Minhas 2 filhas são pastoras, né? A Sueli e a Elga são pastoras. A Suê, ela... Formadas, né? Formadas, exatamente, formadas. E essas 2 coisas. Mostrar para ela que elas precisavam estudar, se formar para ter uma vida independente financeiramente. E também não esquecer do reino, não esquecer de Deus. Né? E até hoje a Suê mora sozinha, mora em Curitiba, mas está sempre lá focada, vai para a igreja, está sempre voltada para o devocional dela. Enfim. E isso foi um desafio. Isso foi um desafio, Lucielma e Thaís. Um dia eu já falei para o Senhor, Senhor, eu já trabalhei tanto, já orei tanto, agora eu não vou orar mais, não. Minhas filhas vão orar por mim. Eu tenho um saldo no reino. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu não sou banco. Né? É como maná, é todo dia, senão apodrece, né? Não tem estoque de oração. Não tem. E também a senhora já falou que é formada em licenciatura livre, né? Letras. É de letras. Licenciatura plena em letras. Em letras, né? isso. Desde quando despertou essa vontade de fazer letras? E essa história de letras, Thaís, é uma história tão engraçada, é uma história de Deus. Uhum. Por quê? Eu trabalhava na rádio, numa rádio mais famosa de Belém, e eu trabalhava lá, já tinha vários anos, eu trabalhei 12 anos naquela rádio. E aí, um dia, eu vou fazer vestibular e vou fazer comunicação. Meu chefe, faz comunicação, trabalha aqui na rádio e tal. Aí lá eles tinham a rádio e o jornal, o Diário do Pará, eles eram dos donos, né, sócios lá. E aí, eu estava com a faca e o queijo na mão. Eu vou fazer comunicação, vou ser jornalista e tal, né? E aí eu vou fazer minha inscrição. Naquela época, eu não tinha... O dinheiro era escasso mesmo, né? Aí consegui um dinheiro para minha inscrição. Fomos a pé no banco, lá na Caixa Econômica em Belém, enorme aquela Caixa Econômica. E eu tô lá na fila, o último dia da inscrição do vestibular. Então, naquela época, eles entregavam os formulários para a gente marcava tudo na mão e a gente pagava o formulário. Era muito mais difícil. Difícil era, muito difícil era. Aí a gente pagava aquele formulário e a gente não podia se rasurasse, tinha que comprar outro. E eu no maior cuidado. Na hora de marcar a comunicação, jornalismo era a letra D e letras era a letra C. CD, né? Na hora, assim, a letra C ficou desse tamanho na minha frente. Eu não era crente, eu não era cristã. A letra C ficou assim, aí eu, marquei a letra C. Ai, tô aqui. Chamei, Léo, vem cá. Léo, pelo amor de Deus, lá vem mulher. Meu amor, eu errei, olha, amor, e agora eu marquei C letras, eu não sei nem o que é isso. E ele dizia assim, agora não tem mais não. Tu vai ter que fazer esse mesmo, porque não tem dinheiro para comprar outro. Não tem. A gente vai voltar a pé para casa, porque todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei o formulário. E aí eu falei, tá, então eu vou fazer, né? Vai ver que eu não passo. Eu disse, vou fazer por fazer. Pois eu passei. Eu já tinha feito um ano anterior jornalismo. Não tinha passado. Aí eu passei para letras. Aí meu irmão era formado em letras. Aí quando eu falei para ele, ficou super feliz. E eu não falei nada na rádio. No dia do resultado, que dá esse resultado, hoje o resultado é federal, né? Lá em Belém, todos os jornais, as rádios, tudo vão para lá e anunciam. É uma disputa danada. E eu estava lá trabalhando, ajudando, né, o pessoal, porque fulano de tal tá vindo. Meu Deus, eu vi o bloco de letras.
C, né? O rosozinho, aí eu escondendo, deixando por último. Ele me dá logo esse que é da comunicação. Aí eu dei, aí todo mundo, ei, bora ver se a Socorro passou. Quando eu vi meu nome lá, Maria do Socorro Cardoso da Silva, aí eu, meu Deus, eu passei, o que eu faço? Aí eu não podia nem falar nada, ficar calada, né? Aí leram toda a comunicação, aí meu chefe olhou para mim e disse, você não passou? Eu falei, não passei. Aí depois naquele negócio, todo mundo começaram a me jogar copo, não sei o quê, café, resto de café, refrigerante. Aí ele disse, tu passaste? Eu digo, passei. Ele, parabéns. Ele achou que não tinha lido meu nome. Passado uma semana, eu disse para ele que era letras. Eita, mas ele brigou muito comigo. O que é que tu queres fazer com letras? Tu vai ser professora. Tu tá com a faca e o queijo na mão, foste fazer isso. Digo, não, Jorge, depois eu mudo para lá. Mas olha, gente, no outro mês o Senhor me pegou. Eu só passei um mês na faculdade, sem ser crente. No outro mês eu aceitei Jesus. Eita, glória. O Senhor queria só... E essa profissão, para mim, foi do Senhor, Ele que me deu. Ele abriu as portas para mim para muita coisa. Sim. Eu estou até emocionada. Ela tá até emocionada. Foi se apaixonando, né? Fui me apaixonando. Logo no primeiro semestre eu já comecei a trabalhar, dando aula. Professora na rádio, minha irmã, me corrigindo direto. No português até hoje. Depois, meu esposo está cursando letras também. Ai, que bênção. Ele estava cursando engenharia civil. Nossa. Só que no decorrer, né, da graduação, ele disse, amor, eu não me encontrei. E ele gosta muito de língua portuguesa. Gosta de ler. Ai, que bom. E ele se encontrou, né? Glória é uma coisa a Deus. que ele já gostava. Muito bom. Então, eu acredito que a pessoa ela vai se encontrando, né? Vai. Eu me apaixonei naquela época, era dupla habilitação, era português e inglês. Sim. Só que o inglês eu não pude fazer, porque eu tinha eu tinha 3 filhas já, né? Já tinha minhas 2 filhas, mais a Suê, que era pequenininha, e eu não tinha como, né? Eu não tinha como deixar, assim, passar o dia todo na faculdade. Aí foi difícil, mas a gente conseguiu, o Léo me ajudou muito com as crianças e tudo, foi bom. Muito bom. E, tipo assim, é realmente engraçada essa história. É engraçado, porque foi Deus. Sem querer, né? Sem querer. Mas não era o meu querer, o querer de Deus. Hoje eu sei que foi Deus que pegou, guiou minha mão para colocar ali. Hoje eu sei que foi Deus que colocou realmente, né? Me colocou ali na faculdade. E, tipo assim, cada profissão, o tempo não para, né? Todo tempo você vai se atualizando. E como é que você faz para manter atualizada sempre? Estudando sempre, Lucielma, é isso mesmo. Um professor, ele é um eterno estudante. Ele não, se não gosta de estudar, não dá para ser professor. Porque eu sempre disse assim, eu não queria ser a melhor professora, mas eu queria marcar a vida dos meus alunos de forma positiva. Que eles, no fundo, dissessem, poxa, eu tive uma professora que me ensinou isso, né? Então, eu não era aquele tipo de professora que fingia que ensinava e os meus alunos fingiam que aprendiam. Não. Eu, enquanto eles não realmente me provassem que sabiam, eu não parava. Mandava fazer redação 3, 4 vezes... Errar, olha, mas professora, não, eu não vai ficar com essa nota. Você não vai ficar com essa nota. Eu quero que você melhore essa nota. Então, isso era importante para mim. E é estudar sempre, estar sempre estudando, estar sempre se atualizando. Eu estudo até hoje. Eu quero que a senhora nos diga agora, durante os anos que a senhora lecionou, né? Qual foi a sua maior dificuldade como professora? Eu tive 2 dificuldades. Foi logo que eu comecei. Eu tinha 6 meses que estava na faculdade, né? Eu entrei, aí depois o meu irmão me arrumou um emprego numa escola particular. E eu fui dar aula para o 2º ano, literatura portuguesa, e eu ainda não tinha nem visto na faculdade. Eu passei a noite inteira estudando, lendo. E aí os alunos me testando. Na hora da sala de aula, me testando, né? Perguntando, eu lembro bem que perguntaram coisa do Fernando Pessoa, e eu nem sabia quem era Fernando Pessoa. E aí foi meio complicado para mim, eu passei mal nesse dia. Esse foi o meu maior desafio. Foi daí que eu comecei a me desafiar, entendeu? Vou preparada agora para eles. Exatamente, eu vou me preparar, agora eu não posso chegar na sala de aula e um aluno me perguntar e eu não saber alguma coisa, né? Então, eu vou me preparar. E também dizer que eu não sabia.
né? Eu comecei a ser bem humilde. Falei, olha, eu não sei te responder isso agora, não. Mas eu vou estudar, vou pesquisar e na próxima aula eu te falo. E eu respondia. Né? E um outro desafio foi quando eu cheguei aqui, Thaís, que me deram uma turma de 2ª série. E eu não sou pedagoga. Eu não estudei pedagogia, aquela forma da pedagogia, de ensinar. E aí eu dava aula só de português, de biologia, de ciência, de geografia, de meio ambiente, mas não dava de matemática, porque eu não sabia matemática. Aí eu via aqueles alunos que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eu vou ensinar esses meninos a ler e escrever? Isso foi desafio para mim. Foi complicado. E a senhora já contou, né, como surgiu o Tia Help, o nome. E essa história, você tem registrado um grande testemunho de cura, né? Isso, é verdade. Que, para quem já ouviu, quem sabe, que, já foi inclusive, ela lançou um livro, Thaís, né? Tá aqui, gente, ela, foi o primeiro livro dela. Coloca aí, tá aí. Mostrar bem rapidinho. Esse aqui é o livro dela, tá? O tema, Minha Vida de Milagres com Deus. É verdade. E conte pra gente um pouquinho, só dá um spoiler, né? Porque quem quiser saber mais, vai ter que comprar. Thaís, esse livro, na verdade, eu aceitei a Jesus e foi um grande desafio para nós. Quando nós aceitamos Jesus, tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Né, tudo. O emprego, eu ganhava bem na rádio, o meu marido trabalhava para uma grande empresa de medicamentos e hospitalares, e aí a empresa faliu. Aí foi difícil. Aí nós fomos morar para Vigia, e aí nós vivíamos de bico. Meu marido vivia de bico. Ia, não sei se aqui a gente conhece o que é, fazia aquele trabalho diária, né? Vinha uma coisa ou outra. Aí ele teve proposta para trabalhar na Câmara, não deu certo. O Senhor fechou a porta de maneira assim, de trancar com ferrolho mesmo. Foi difícil. E eu fazendo faculdade com criança pequena. Várias coisas assim Deus foi fazendo na minha vida de milagre, que eu ia percebendo que era milagre. Falei, Senhor, só tu mesmo para fazer isso. E a gente nunca desistiu. Mas o milagre mesmo que eu coloco nesse livro da minha vida de milagre com Deus, que eu destaco. Por que eu destaco? Porque esse milagre eu vi ele sendo concretizado ali, sendo transmutado ali na minha frente. Né? Que é a água gelada transformada em leite, na página 47. A minha filha era bem pequenininha, vou contar rapidinho para vocês essa história. Ela era bem pequenininha, a Suê, e ela é minha filha adotiva. Minha filha, ela nasceu do ventre da minha irmã e a gente a adotou, ela pequenininha. E aí, nesse dia, a última refeição dela tinha sido 9 da noite. Ela tomou mingau, dormiu, e aí de manhã eu falei para as meninas, para a Sueli e para eu, olha, vocês vão para a aula, da aula vocês vão lá na casa da mamãe, nessa época minha mãe era viva, vocês vão na casa da mamãe, comem alguma coisa por lá, que aqui não tem nada. Seu pai vai chegar, a hora que ele chegar, ele vai trazer comida. Que ele tinha ido a Belém, dirigia um carro para uma irmã, quando ele voltasse de lá, ele ia ganhar aquele dinheiro e ia trazer comida. E eu não tinha tomado café da manhã. E aí ela acordou umas 8 horas. Aí eu fiquei entretendo ela, brincando com ela e tudo, brincando. E quando foi umas 10 horas, ela começou a chorar. Chorar. Eu sabia que era fome. Chorar de fome. E aí eu caçava alguma coisa, um biscoito, nada. Nem um pezinho de biscoito, nem um pauzinho, nada. E aí, 11 horas, eu estava agoniada, a bichinha, chorando demais, de fome, que eu sabia que o choro dela era de fome. Ela tinha o quê? Uns meses? Ela tinha uns 4, 5 meses por aí. Né? Ou 3 meses, eu acho que ela tinha, era 3 meses só. Foi em 95, nós fomos para lá, ela tinha só 3 meses, ela nasceu em 94. Aí, eu olhei na geladeira, tinha um pote de açúcar e uma garrafa de água gelada. Peguei a mamadeira dela e falei, Senhor, eu só tenho água gelada e um pouco de açúcar. A minha filha está com fome, eu não tenho dinheiro para comprar leite, eu não tenho dinheiro para comprar massa, eu não tenho. Mas eu sei que tu podes transformar essa água em leite. Assim como transformaste a água no casamento na boda de Caná em vinho, e foi o melhor vinho, eu sei que tu vais fazer isso para dar para minha filha. E assim eu fiz. Luciana, Thaís, botei o leite, a água gelada, na geladeira da mamadeira dela até dentro,
Botei 2 colheres de açúcar, apertei o bico e fui com ela no colo lá pro quintal. Chama quintal em Belém, que chama terreiro, né? Aí eu fui lá pro quintal com ela, pro terreiro, fiquei olhando as árvores e orando, e orando, e orando, e clamando ao Senhor. Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu podes tudo. E ela ficou me olhando assim. Parou de chorar e ficou me olhando. Aí eu dei uma madeira na boca dela, entrei, fui lá para casa, me embalar na rede com ela, e ela tomou aquele leite. Eu via, era água gelada, mas ela estava tomando leite quente. Ela tomava assim, ela chupava com tanta vontade que ela começou a suar. A testinha dela suou. A gente não sua tomando água gelada. Não sua, mas ela suou. A cabecinha dela assim, suou todinha assim, até que fez aquele bigodinho de água. Aí ela foi largando a mamadeira, largando, e dormiu. Ela dormiu, glória a Deus. Ela dormiu e eu fiquei preocupada de tirar ela e botar ela no berço e ela acordar. Mas mesmo assim, eu fui bem devagarzinho, deixei ela dormir bem, deixei ela no berço. E quando as meninas chegaram da aula, eu falei, não faz barulho, que a tua irmã acabou de dormir. E eu dei ali para ela um negócio que eu acho que o Senhor fez um milagre. Até disse para a Sueli com a Elga. Glória a Deus, mamãe. A vovó, nós já almoçamos, mas a vovó nem mandou para a senhora que não tinha comida. Eu falei, não te preocupa, papai chegar. E o Léo foi chegar às 5 horas da tarde. E foi a hora que ela acordou. Na hora que o Léo chegou, com a massa, com o leitezinho dela para fazer a jantinha e para fazer comida para nós. Com o frango, com o macarrão, para a gente jantar. Almoçar e jantar, para a glória de Deus. E aí eu não poderia deixar de contar esses milagres. E tem vários, outros, né? Tem muitos outros milagres que esse livro ele é muito bom. Como surgiu o desejo de escrever o livro? Fala pra gente. Como eu sou de letras, Luciana, e eu sempre... A gente lê muito, né? E eu me inspiro muito no Carlos Drummond de Andrade, porque ele tem um jeito diferente de conversar, né? Machado de Assis também, ele tem o Drummond, ele é do modernismo e o Machado de Assis, da forma como eles escrevem, de conversar com as pessoas. E eu sempre gostei de contar história, né? Eu sempre fui uma contadora de história. E aí eu comecei a escrever. Se eu vou colocar isso aqui no papel. Fui escrevendo. Quando eu vi, de repente surgiu o livro. 3 livros, né? Você tem 3 livros. Inclusive, está lançando um hoje, né? Hoje estamos lançando o novinho aqui. Memórias da Liberdade da Sua Alma. Desses 3 livros, qual foi o mais difícil? Luciana, eu até acredito que não tem nenhum difícil, porque esses meus livros, olha, eu tenho um prontinho de poesia também, que está lá, só para depois de lançado isso aqui, vou lançar. Eu acho que o Mulheres Marcadas pela Promessa, porque ele muda um pouco do foco dos dois. Pode ser que teve uma dificuldade. Eu tive um pouco, porque o Marcada, ele foi mais para pesquisa, entendeu? Vocês lembram de um congresso lá da missão, que era Mulheres Marcadas pela Promessa, que teve? Aí esse congresso a gente fez vários estudos nas áreas e tudo, e eu fui anotando os estudos. Que legal. E eu sempre tive muito anotada, tenho muito caderno de anotação. Aí um dia eu digo, não, eu vou fazer um livro, Mulheres Marcadas pela Promessa. Falar dessas mulheres impróprias, sabe? Improváveis. Eu quero. Por exemplo, aquelas mulheres que ninguém dá nada por ela, como H. Se fala muito de Sara, mas não se fala de H. Eu falo de H. Né? Eu falo das duas, na verdade, Sara e H. Eu também falo aqui nesse Mulheres Marcadas pela Promessa de Dorcas. Né? Marta, Ruth, Ana, Isabel, são essas mulheres. Já esse seu mais novo livro, que é Memórias da Liberdade da Sua Alma. Eu estou ansiosa em lançar esse livro hoje. Fala sobre o que exatamente, né? A gente lê o tema assim, a gente fica meio assim. Olha, e o que te inspirou a escrever e por que esse tema? Esse livro Memórias, ele é um livro que ele surgiu das minhas terapias. Aos 49 anos, eu tive uma dificuldade psicológica muito forte. 51 anos. Quando eu tive 51 anos, eu tive um problema psicológico muito forte, né? De ansiedade, de medo, de não sei o quê, essas coisas que surgem. Aí eu comecei a fazer terapia. Desde essa época eu faço terapia com psicólogo, tanto que a minha filha é psicóloga, me ajuda muito, né? E eu continuo fazendo terapia. E várias coisas eu fui lembrando da minha infância, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu passado, com a minha infância, com a minha adolescência. Traz memórias que viveu, coisas boas. Coisas que aconteceram e coisas ruins também. Da alma, né? Da minha alma.
Porque quando a gente guarda as memórias, quando a gente guarda pra gente, elas te fazem duas coisas. Ou elas te fecham e criam um muro, uma barreira, entendeu? E aí você tem dificuldade. E as memórias, quando elas são contadas, quando elas são lembradas, elas te libertam. Elas libertam a gente, né? Então, eu usei aqui Maria da Glória, é uma personagem, a Maria da Glória é uma menina pobre, uma menina que nasceu no interior da cidade e que passou por muitas coisas. Muitas coisas ela passou. E, como sempre, Lucielma e Thaís, eu sempre, não sei se vocês vão perceber uma coisa no meu livro, que eu sempre trago a Bíblia. Eu faço sempre esse encontro. Eu conto a história e puxo a Bíblia. Puxo histórias bíblicas para justificar aquela história. Certo. Porque tudo tem na Bíblia. Sim, né? Sim. E a minha terapeuta, ela é cristã. Aí ela foi minha aluna, a Débora. A Débora Pereira. Eu até coloquei aqui uma referência para ela. E ela, agradecer a ela, minha terapeuta, por ter me mostrado os movimentos sobre esse grande tabuleiro que é a vida. E aí ela dizia assim, escreva. Aí ela, Socorro, pode escrever? Escreva. Escreve isso que você está me falando, isso que você acabou de me contar. Dói em você? Escreve. E aí eu ia para o computador e escrevia. Entendeu? E aí eu escrevia aquilo, mas eu transformava em histórias. Porque eu uso a liberdade poética, né? Eu sou literata, então eu tenho que usar a liberdade poética nisso. Tá bom? Então tem muita coisa que a gente aumenta, aí, enfim. Como foi assim que tu se reconheceu como escritora? Tu disse, nossa, eu posso fazer um livro, eu vou ter que fazer. Tu acredita que foi agora no terceiro livro? Que tu reconheceu? Eu reconheci eu tenho facilidade para escrever, eu tenho... Tanto que eu já fiz o de poesia, o de poesia tá lindo, né? Porque eu trabalho também a poesia, várias coisas. Então, nesse terceiro livro, assim, foi que eu realmente... eu tô me achando hoje, né? Que é o lançamento dele. Aqui no na Graça Podcast, né? E já pode até passar o endereço, que daqui a pouquinho você vai estar, né? Isso, já lançando. Passa o local, onde é que vai ser o local? Vai ser a Igreja Graça Transformadora, que é a igreja onde a gente pertence, nosso ministério. Pegar o autógrafo. Isso, exatamente. Você pega o autógrafo, lá você vai ter acesso. E também tem a venda online, tá? Aí, você não pode ir lá, já entra aí no nosso Instagram, que tá lá, viu? E aí é lá na rua Tiradentes, número 46, esquina com a Avenida Brasil, no Rio Verde. Tá? Fica bem pertinho da Escola Carlos Drummond, bem ali do lado. A gente vai lá, né? Isso, vamos lá, eu vou esperar você lá, a gente vai estar lá juntos, se Deus quiser. Chama de help. Pode falar, help. Atividade, é help gente. mesmo, é isso mesmo. Sua família, né? Apoia o seu trabalho como escritor, e o que eles acham, né? Disso tudo, assim, depois, né? Nossa, minha mãe agora é escritora. O que é que eles dizem quando você surgiu aí já como escritora, escrevendo livros, eles apoiaram? Apoio. Meu marido que apoia mais, coitado. E aí eu dou os livros, né? Ele que é o teu maior apoiador, né? É, o maior apoiador. Eu vou para as igrejas, aí eu levo. Aí eu entrego nas igrejas uns 10 exemplares, 5 de cada, não sei o quê, né? Aí ele diz, mas você não vai vender? Eu falei, não, amor. É porque esses livros... A mulher faz, né? Distribui nele. Aí ele diz assim, meu bem, aí é caro, porque livro é caro. A gente comprar é muito caro. A gente manda fazer na editora, a gente desde tudo. Olha a capa feita, a criação, toda essa criação aqui, tudo isso é caro. E aí eu digo, não, meu bem, porque eu quero, o meu trabalho, ele tem essa missão, ele é missionário. Sim. Tá? Eu já vi muitas pessoas dizerem, poxa, aquele milagre que eu li no teu livro, aquela história. Testemunho. Então eles me dão muito apoio, tanto as minhas filhas como meu esposo, eles me apoiam quando eu estou escrevendo, sabe? E eu estou fazendo, por exemplo, o meu livro de poesia, porque muita gente não gosta de poesia, mas aí eu estou fazendo ele de uma forma diferente, uma poesia narrada, com uma narrativa, hoje, que é para fazer já outro. Tá fazendo outro. Essa é a ansiedade, Luciel, minha ansiedade. Não para, não. Quais os livros que você gostava? Acho que você até falou alguns aí, mas cita pra gente aí os que você gostava de ler quando era criança. Olha, quando eu era criança, que eu lembro mesmo, eu lia muito aqueles livros de telenovela, né? Aí eu li, quando eu era criança, eu li um livro que eu nunca mais esqueci, que era Anne Frank, né?
E aí eu tenho até hoje esse livro da história da Anne Frank, que é uma história da época da guerra. E aí eu tenho esse livro, que era um livro que marcou na época que eu lia. Eu lia muito, minha mãe brigava comigo, Lucielma e Thaís, porque eu pegava o livro que eu estava lendo, abria o livro da escola e botava o meu livro dentro. Aí ela dizia, minha filha, não sei o quê, mãe, estou estudando. Tá bom, minha filha. Aí eu tá. E olha só, eu fazia, a gente é bandida, né? Aí a mamãe dizia assim, mas minha filha. Aí eu ficava lendo, eu levava para o banheiro, eu levava para a cozinha, eu ia lavar louça, aí eu estava lavando louça, lavava a louça, aí eu largava, esticava a mão rapidinho e começava a ler. Eu queria terminar de ler aquela novela, aquelas histórias mesmo. E dos clássicos mesmo que eu li foi o Dom Quixote. Engraçado que eu li o Dom Quixote, que foi do livro que eu lembro bem de uma senhora que me deu lá na biblioteca. E quando eu fui para a faculdade, quando eu fui trabalhar o livro Dom Quixote, nossa, foi uma emoção muito grande. E tem muita gente, né? Muita gente que ainda tem esse dom, mas não despertou ainda, né? E tem pessoas que estão pensando em escrever um livro, ou seja, querendo ser um escritor. Quer publicar um livro, tem um desejo, tem um sonho. Que mensagem você passa para essa pessoa que pensa também um dia, eu vou ser escritor? Tá, foi muito bom você me fazer essa pergunta, porque eu já acabo fazendo uma propaganda, viu, gente? Nós estamos iniciando lá na Cidade de Jardim, ao lado do CNA, um espaço de reforço, espaço pedagógico Reforço Mais. E lá nós vamos dar oficinas para futuros escritores. Eu e o professor Nery, nós vamos trabalhar juntos, né? Você pode depois entrar aí no nosso Instagram, fazer a pergunta. Nós vamos dar oficina para esses novos escritores. A orientação que eu dou é o seguinte: escreva. O que vier na sua mente, escreva. Se você gosta de poesia, escreva. Se você gosta de contar história, escreva uma história. Eu trabalhava muito na sala de aula, Thaís e Lucielma, eu pegava as músicas, por exemplo, essas músicas sertaneja, música gospel, eu levava para a escola e aí de lá a gente contava, eu dizia para eles desenvolver a escola daquilo. Eu lembro que a campeã era aquela música da Tereza. Não tem a Tereza? A Tereza era uma menina que saiu não sei o quê. Aquela música era campeã de história. Saudade de Tereza. Eles diziam várias coisas, que Tereza era não sei o quê, que Tereza foi não sei para onde, que Tereza estava morando nos Estados Unidos, que Tereza ficou rica, que Tereza não sei o que mais, que a Tereza não morreu, que ela fingiu que morreu, que era porque ela queria sair dali. Então, é muito legal. Então, fazer assim, escreva, faça a sua imaginação, deixa a imaginação fluir, porque a gente tem isso, o Senhor nos deu a nossa mente exatamente para isso. Parabéns, viu? Obrigada. Então tá aí, gente, o livro, mais novo livro, né? Isso. E ela já está preparando outro, né? Eu já ia até fazer a pergunta, mas ela já até falou. Quais são os projetos futuros aí? O que esperar de Help para 2025 ainda? Olha, de esperar de Help para 2025 é esse projeto nosso que nós vamos fazer. A minha irmã vai trabalhar com crianças atípicas, crianças que têm TEA, crianças que têm TDAH, crianças que são hiperativas, essas crianças, para a gente poder desenvolver, trabalhar com um trabalho bem lúdico com as crianças, com a educação transformadora, e nós vamos trabalhar lá nesse espaço, com a minha irmã. E também o projeto das oficinas que nós vamos produzir nos finais de semana e à noite para os novos escritores ou aqueles que vão fazer vestibular, enfim, né, a redação. E claro, o meu livro de poesia, que eu acredito que bem lá no final do ano ele sai. Você tem suas redes sociais, né? O povo está acompanhando. Passa o Instagram, o Facebook. Instagram é help_socorro Silva, né? Começa com help_socorro Silva, é o meu Instagram. Eu tô lá e a gente está à disposição. Eu não sou muito acostumada, Luciana, porque você gosta de fazer caixinha. E quem já está nos assistindo, que ficou, né, querendo adquirir os livros. Sim. Como é que faz para adquirir? Deixa o contato aí. Olha, esses livros, eles estão lá na Peça Rara. Meus livros estão lá na Peça Rara. Você pode adquirir a Peça Rara, fica ali na Avenida dos Ipês, na Cidade de Jardim, bem em frente do Banco Bampará. Esses dois já estão lá. E a partir de hoje, que é o lançamento, já vai estar também o Memórias. Acredito que amanhã de manhã já está lá, Memórias. Beleza. Tá? Liberdade da sua alma. É isso aí.
Que maravilha, né? Tá conversando com ela. Mulheres, dá estudo. Continua. Sim, continua com palestra. Em contato, dá palestra, e olha, ministra, né? Isso, e Thaís e Lucielma, e com esse livro aqui eu vou sair para palestra, porque eu preciso palestrar nas escolas, palestrar para os pais, no dia do encontro da família. Tomara que eu consiga fazer isso e continuo também na igreja. Aí você pode trabalhando falar com com mulheres dela, edificadas. Que é o pastor Léo, que ele que faz o agendamento e tudo. Exatamente, é meu pastor, é meu empresário. Ele que diz quanto é, viu? Tô brincando. Então, tá muito gostoso, né? Mas estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Não, calma lá. Ainda tem a cerejinha do bolo. Nós temos aqui um quadro que se chama... o ping-pong, ela não vai escapar, não. Ping-pong, né? Sim, isso. Eu vou fazer uma pergunta e a senhora tem que responder rápido. Com uma palavra. Tá, isso, ok. Exatamente. Alguém que você se inspira. Deus. Um personagem bíblico que você admira. Paulo. Pentecostal ou worship? Pentecostal. Eu ainda gosto de pentecostal. Um versículo que te inspira. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Um hobby. Ler, deitar, ler, assistir. Amo assistir dorama. Sou dorameira. Aqui outra, aqui, ó. Tá entregando. Uma comida preferida? Eu acho que galinha caipira. Gente, a galinha caipira tá dominando esse programa. Galinha caipira. Todo mundo fala nessa galinha caipira. Todo mundo fala, né? A galinha. Um personagem bíblico que a senhora não chamaria para tomar um chá na sua casa. Judas, com certeza. Judas Iscariotes. de falsidade chega. Um sonho que a senhora pode compartilhar conosco. Que daqui é que realiza. Eu ainda tenho um sonho, é verdade. Um sonho eu quero ver a formatura das minhas netas. Peço para Deus, Senhor, me dá longevidade, me dá mais 20 anos, para eu ver minhas netas se formarem, né? E casamento da minha filha ainda é um sonho. E eu creio que eu vou ver. Glória a Deus. Amém. Essa foi Socorro. Obrigada, gente. E ela volta outras vezes, né? Vou voltar. Aqui no próximo livro ela vem de novo. Vou para o próximo livro também com o Reforço Mais. Tá certo. Vai trazer novidade. Então, beleza. Muito Beijo, obrigada pessoal. pela companhia de vocês. E assiste que Deus aí. abençoe. E sexta-feira que vem tem mais. Tem mais. Fica no Graça Podcast. Graça Podcast. Um abraço. Tchau. Obrigada, gente.